Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a amar. Irmãos e irmãs, paz e bem. Iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Este é o pedido que nós fazemos no Pai Nosso, que queremos hoje refletir. O pão de cada dia, o pão necessário para a nossa vida. Que nós saibamos pedir juntamente com todos que não têm o pão. Que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia. Façamos a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A sensibilidade de Jesus o leva a dar pão a todos os famintos. É assim que Jesus nos ensina a partilhar. O grande milagre da partilha, da multiplicação dos pães. É isso que nós ouviremos hoje na Palavra de Deus. Nos dai hoje, ai, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Depois disso, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus, porque as pessoas viram os sinais que ele fazia, curando os doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Então Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para eles comerem?" Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço para cada um." Um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Aqui é um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?"
Então Jesus disse: falem para o povo sentar. Havia muita grama nesse lugar e todos sentaram. Estavam aí 5.000 pessoas, mais ou menos. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os peixes. E todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram para não se desperdiçar nada. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que haviam comido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje passamos a analisar a segunda parte do Pai Nosso, aquela na qual apresentamos a Deus as nossas necessidades. Essa segunda parte começa com uma palavra que vemos todos os dias: o pão. A oração de Jesus parte de uma pergunta impelente que é muito semelhante à imploração de um mendigo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esta oração provém de uma evidência que muitas vezes esquecemos, que não somos criaturas autossuficientes e que todos os dias precisamos de nos alimentar. As Escrituras mostram-nos que para muitas pessoas o encontro com Jesus se realizou a partir de uma pergunta. Jesus não pede invocações requintadas. Toda a existência humana, com seus problemas mais concretos e diários, se pode tornar prece. Nos evangelhos encontramos uma multidão de mendigos que suplicam libertação e salvação. Há quem pede o pão, quem a cura, alguns a purificação, outros a vista, ou que uma pessoa querida possa reviver. Jesus nunca fica indiferente face a estes pedidos e padecimentos. Por conseguinte, Jesus ensina a pedir ao Pai o pão de cada dia e ensina-nos a fazê-lo juntamente com muitos homens e mulheres para os quais esta prece é um grito, muitas vezes abafado, um grito que acompanha a ansiedade de todos os dias. Quantas mães e quantos pais ainda hoje vão dormir com tormento de não ter no dia seguinte o pão suficiente para os próprios filhos? Imaginemos essa oração recitada não na segurança de um apartamento confortável, mas na precariedade de um ambiente ao qual se adapta, onde falta o necessário para viver. As palavras de Jesus assumem uma força nova. A oração cristã começa por este nível. Não é um exercício para ascetas, parte da realidade, do coração e da carne de pessoas que vivem em necessidade, ou que partilham a condição de quem não dispõe do necessário para viver. Nem sequer os místicos cristãos mais elevados podem prescindir da simplicidade deste pedido. Pai, faz com que para nós e para todos, hoje, haja o pão necessário. E pão significa água, medicamentos, casa, trabalho, pedir o necessário para viver. O pão que o cristão pede na oração não é o meu, mas o nosso. Assim quer Jesus. Ensina-nos a pedi-lo não só para nós mesmos, mas para a inteira fraternidade do mundo. Se não se rezar deste modo, o Pai Nosso deixa de ser uma oração cristã. Se Deus é o nosso Pai, como nos podemos apresentar a Ele sem nos darmos a mão? Todos nós. E se roubarmos uns aos outros o pão que Ele nos concede, como podemos dizer que somos seus filhos? Esta prece contém uma atitude de empatia, uma atitude de solidariedade. Na minha fome, sinto a fome das multidões, e então rezarei a Deus enquanto o pedido delas não for ouvido. Assim Jesus educa a sua comunidade, a sua igreja, a apresentar a Deus as necessidades de todos. Todos somos vossos filhos, tende piedade de nós. E agora far-nos-á bem pensar por alguns momentos nas crianças famintas. Pensemos nas crianças que vivem em países em guerra,
nas crianças famintas do Iêmen, nas crianças famintas da Síria, nas crianças famintas em muitos países onde não há pão, no Sudão do Sul. Pensemos nas crianças que vivem nos aglomerados, nas periferias das grandes cidades. Pensemos nessas crianças e, pensando nelas, recitemos juntos, em voz alta, a prece. Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Rezemos todos juntos. Assim nos convida o Papa Francisco em sua catequese. O pão que pedimos ao Senhor na oração é o mesmo que um dia nos acusará. Repreender-nos-á o pouco hábito de o repartir com quem está próximo, o pouco hábito de o repartir. Era um pão oferecido à humanidade e, ao contrário, foi comido só por alguns. O amor não pode suportar isto. O nosso amor não pode suportar. Nem sequer o amor de Deus pode suportar este egoísmo de não repartir o pão. Certa vez havia uma grande multidão diante de Jesus. Eram pessoas que tinham fome. Jesus perguntou se havia entre eles quem tivesse alguma coisa, e viu que só uma criança estava disposta a partilhar aquilo de que dispunha, 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou aquele gesto generoso. Aquele menino tinha compreendido a lição do Pai Nosso, que os alimentos não são propriedade individual. Confessamos-nos disso. Os alimentos não são propriedade individual, mas providência a partilhar com a graça de Deus. O verdadeiro milagre realizado por Jesus naquele dia não foi tanto a multiplicação, que foi verdadeira, mas a partilha. Assim, conclui o Papa Francisco a sua catequese: dai-me o que tendes e eu farei o milagre. Ele mesmo, multiplicando aquele pão oferecido, antecipou a oferenda de si no pão eucarístico. Com efeito, só a Eucaristia é capaz de saciar a fome de infinito e o desejo de Deus que anima cada homem, cada mulher, até na busca do pão de cada dia. Celebremos com alegria o nosso encontro. Jesus Cristo é nosso ponto de união. É o caminho que nos leva para a vida, a verdade que nos traz libertação. Formamos a igreja viva que caminha para o reino do Senhor, vivendo em comunidade. Nós faremos deste mundo ser melhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, Tu bem sabes da nossa pequenez. Não somos autossuficientes, precisamos de Ti. Temos sede, temos fome. Dai-nos o Teu pão e sacia-nos com Teu amor. Dai-nos de Teu pão e ensina-nos a repartir com quem não tem. Dai-nos de Teu pão e ensina-nos a questionar as estruturas que produzem a fome, e dela se aproveita para saciar sua sede de riqueza e poder. Que nossas mesas sejam altares onde se celebra a vida partilhada, sem excluir ninguém. Que o amor e a justiça sejam o prato principal, sinais de Teu reino entre nós. Contigo fazendo aliança, fazemos também comunhão. A causa que Tu abraçaste anima a tomar posição. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. O Teu evangelho transforma. Tu és nosso Deus Salvador. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. O Teu
Salvador. Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Que nós saibamos pedir ao Senhor o pão de cada dia, o pão de hoje. Não nos preocuparmos tanto com o pão de amanhã. A providência divina sempre nos socorre quando nós buscamos fazer a nossa parte, quando nós procuramos, de fato, cumprir a nossa missão. Que nós possamos pedir o pão nosso de cada dia, não o pão meu, o pão para toda a humanidade faminta. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.